Existe uma coisa que muda completamente a presença de uma pessoa: o sorriso. Ele abre portas, ele demonstra confiança, ele faz com que muitas das vezes você não precisa dizer nada, mas ele já mostra quem você é. E hoje, no podcast do Soma Inspira, nós vamos mergulhar num tema que conecta com saúde, autoestima, cuidado e transformação de pessoas. Eu recebo aqui a doutora Karina Agnesini, minha querida amiga. Estou muito feliz de você estar aqui. E a gente quer saber tudo sobre você, sobre a sua história, como que você se tornou dentista. Por favor, as telas são todas suas. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme fazer parte desse grupo maravilhoso, dessas mulheres inspiradoras todas, né? Verdade. E é um grupo bastante especial, todos os encontros são marcantes. São. Né? Ele traz um propósito, ele traz algo que Sim. toca a gente no coração. Desde o primeiro, né? Foi. O primeiro foi muito muito especial. diferente, assim, como que as pessoas se conectaram de uma forma Natural, um genuína. propósito mesmo, né? Assim, então, acho que todo mundo tinha isso dentro de si, né? De que aquilo fosse algo que fizesse a diferença, Sim, né? sim. Acreditamos nisso, cara. Eu achei que foi muito bom. Bom, eu nasci aqui em Ribeirão, sou filha única e eu acho que bem cedo, assim, eu já quis ser dentista. Na minha Desde criança. adolescência, Na assim, adolescência. de criança. Eu tinha uma dentista que era pediatra, que me atendia, e eu gostava, assim, acho que eu me inspirava um pouco nela, sabe? Sei. E eu tenho um histórico na família da minha mãe, meu avô materno, minha avó materna, eu tenho um tio, meu avô tem irmãos, todos dentistas, né? E com uma característica até bastante especial, assim, de todos terem um lado muito artístico. Meu avô pintava quadros, meu tio também pinta, então uma certa habilidade. Aí eu tenho uma tia que não é dentista, mas que pinta também. Interessante. Então uma habilidade manual, assim, especial, E queira ou não sabe? queira, o dente é isso, né? É uma Sim, habilidade muito manual. acho que por isso até eu fui para essa área da estética, da prótese, né, que é Sim. justamente criar, né, confeccionar e produzir com as mãos, né. Aham. Eu gosto muito disso, assim, sou apaixonada, na verdade, pelo que eu faço, muito. E aí, quando eu fui prestar vestibular, assim, eu já sabia que eu era odonto, e eu já sabia onde eu queria fazer na UNAERP, Já estava tudo escolhi, pronto. era aquilo e, enfim, meu pai e minha mãe me apoiaram, nunca questionaram, só incentivaram. E eu fiz, assim, eu era muito Caxias, acho que até demais. As pessoas falam assim: "Ai, faculdade é a melhor fase da vida", aí eu fico pensando, falei: "Nossa, mas parece que a minha não foi Não foi tanto, tão viu?". bom assim. Assim, no sentido de que as pessoas Sim, falam, né, que, sim. aquela Auê, bagunça, né, aquela aquele não é. auê, sai, muita festa, não sei o quê. E odonto, assim como medicina, tem essa fama, né, de muita Sim, festa e sim. tal, e realmente tinha, mas eu não participava delas não, na verdade. E é puxado, né? Estamos falando de. É um curso São 5 ou 6 integral, anos? são 5, São 5 anos. é um curso integral e era bem puxado. Mas eu, assim, levei muito a sério e não gostava bom, também entrei na faculdade namorando já. Ah, Comecei a namorar o meu o marido aos Marcelo. 15 anos. Uau! E aí e ele também, ele entrou na faculdade já namorando comigo, passamos pelas grandes Sim. transformações aí da vida, momentos, né, especiais aí juntos. Eu falo que mais da metade da minha vida hoje, eu já Com passei com ele, certeza. né. E então assim, eu não curtia, eu também não curtia mesmo, eu não fui uma adolescente que curtia muito festa, balada, eu sempre fui Certo. mais quieta, assim, mais tranquila. E então eu estudei muito, e de 111 formandos na minha turma, eu ganhei o prêmio de melhor aluna da turma. Uau!
Então você era Caxias mesmo. Então, mas você sabe que eu não era a aluna nota 10. Sim. E, inclusive, foi uma surpresa para mim no dia da formatura. Primeiro eu fui oradora da minha turma, a minha formatura foi um dia bastante especial, assim. Que legal. Eu fui oradora, a sala me escolheu como oradora, e aí eu ganhei melhor aluna de uma disciplina específica, que é a dentística, que é de fazer restaurações em resina e tal, que era o que eu curtia mais, E aí depois no final veio o prêmio de melhor aluna e eu não estava esperando nunca, porque realmente tinham alunos na sala que tinham notas muito melhores do que as minhas, né? E eu questionei depois um professor, né? Falei, mas por quê? Eu queria entender por que vocês me escolheram, né? Falou assim, porque assim, houve um conselho reunido para escolher e a gente nunca leva em consideração apenas notas, porque um bom profissional de odontologia, ele não pode ser apenas teórico, ele tem que ser clínico, ele tem que ter uma base boa, mas ele tem que ser clínico, ele tem que ter a prática. E você sempre foi muito interessada na clínica, muito participativa, muito questionadora e habilidosa, então todo esse conjunto que levou à escolha. E comunicativa, né, porque fora isso a doutora Karina é minha dentista. Então quando qualquer coisa que você for fazer, você explica muito bem e passa muita confiança pra gente e tranquilidade, né, então a comunicação junto com tudo isso que você comentou. Então, eu até estava comentando isso essa semana com um paciente, né, eu acho que eu assumi um compromisso desde o dia que eu me formei com promoção de saúde, sabe, eu tenho isso muito forte dentro de mim, assim. Legal. Tanto que eu ando, assim, me revolta às vezes algumas coisas que eu tenho visto hoje em dia, sabe, acho que as pessoas estão comercializando demais a área da saúde de uma maneira geral. Sim. Mas a odontologia principalmente, assim. Hoje os profissionais vendem procedimentos. E eu falo que a gente não vende nada, não sou loja para vender. Concordo. Sabe, nós temos uma obrigação em promover saúde, a partir do momento que o paciente entra, você está ali para resolver o problema daquela pessoa. Concordo. Não para vender alguma coisa para ela, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e eu sempre fui zero comercial, assim, nunca, inclusive hoje em dia isso tá muito em pauta, né, porque a faculdade não nos prepara para isso. Que era uma das perguntas que eu ia te fazer também. A gente não tem nada, disciplina nenhuma sobre finanças, toda a parte corporativa do negócio em si, e a gente sai totalmente despreparado para isso, ainda mais na minha geração, né, na minha época. Hoje em dia acho que pode ser que seja um pouco diferente, não sei, mas na minha época era zero. Eu tinha minha sogra como referência, minha sogra é dentista, aposentada, e ela era uma referência forte para mim, porque estava muito próxima naquele momento, e eu acompanhava ela no consultório, no finalzinho da minha faculdade e tal, e a gente trabalhou junto muitos anos, sempre me dei muito bem com ela, me dou muito bem com ela, amo minha sogra. Que bom, a gente tem uma relação, afinidade muito boa, muito próxima. E então, assim, eu tenho esse compromisso, sabe, com promoção de saúde. E eu sempre tive uma visão de ir além, de achar que a odontologia vai muito além dos dentes. A gente não trata de dente, a gente trata de gente, entendeu? Então, pessoas, e as pessoas estão inseridas num contexto muito maior do que uma boca, né? Sim. Eu atendo muitos médicos, né, e eu brinco que eu falo que os médicos são os piores pacientes, né, eles são desleixados, não ligam muito, porque eu falo que acha que parece que boca não faz parte do corpo, né, eles cuidam de todo o resto, mas a boca, isso é coisa de dentista, sabe assim? Bem. E, gente, a boca tá inserida no corpo, né, e é a porta de entrada, inclusive, para tudo, né, tanto para as coisas boas quanto para as ruins, né. É verdade. E então, assim, não dá para tratar de uma coisa sem levar em consideração todo o resto, né. Então eu sempre tive essa busca, sabe, desde muito cedo, assim, eu escolhi uma especialidade, influenciada pelo meu tio. Eu saí da faculdade, isso é uma coisa até interessante. Seu tio também era daqui, de Ribeirão? Não, de Brasília. Tá. Eu saí da faculdade odiando prótese.
porque eu tive uma professora que ela não esteja me ouvindo, péssima de prótese. Com uma pessoa muda, né? Então, Nosso destino, às vezes. é muito louco isso. E eu saí assim, odiando mesmo, com todas as minhas forças, assim. Foi uma experiência ruim para mim, a prática na clínica, eu fiquei traumatizada, sabe? Sim. E antes de me formar, no meio do ano, nas férias de julho, eu fui para Brasília e passei um mês com o meu tio lá. E ele fazia uma odontologia diferenciada. Uma odontologia, ele inclusive, é legal a história dele, ele fez prótese primeiro, ele não gostava de estudar, foi fazer curso técnico de prótese e virou protético. Certo. E aí ele trabalhava com o meu avô era dentista e ele fazia os trabalhos para o meu avô. Só que, durante a vida, ele se deparou com muitos profissionais ruins. Sim. E ele sempre foi muito exigente, muito detalhista. E ele não se conformava com as coisas que ele recebia no laboratório. Ele falava, gente, mas não é possível, será que eu vou ter que ensinar para esses dentistas como é que prepara, como é que faz, e aí com 30 anos de idade ele resolveu fazer odonto. Olha. Então ele fez odontologia depois, muito tempo depois, e ele dava aula para os professores da faculdade, né, porque ele já tinha um conhecimento muito grande. Toda a parte técnica ele já tinha. A parte técnica, e ele foi um cara que viajou muito, ele foi para a Suíça, ele teve contato com os protéticos mais famosos do mundo hoje, assim, sabe? Então ele teve uma base muito legal, muito diferenciada, e me inspirou demais, porque daí quando eu entrei no consultório dele, que eu comecei a ver como era o dia a dia dele, eu falei, gente, mas espera aí, Tem nada eu não a ver com o que aprendi aprendi. nada disso na faculdade, sabe? Eu abri as gavetas, eu lembro de eu abrir as gavetas dele, anotar, tirar foto das coisas, falava, gente, eu nunca vi esses materiais na vida, porque a faculdade é SUS, né, a clínica, então você tem contato com material mais básico e tal. E você sai da faculdade com aquela referência. Como é que você vai buscar outras referências, né? Tem que vir de outras pessoas, né? E aí eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer. E aí ele viu que que o meu olho brilhou aí para prótese e tal. E aí ele me presenteou com um curso. Logo que eu me formei, na época, tinha um curso de um cara de Curitiba, que a gente fala que ele é o papa da resina composta no Brasil. Ele tem a formação dele toda fora, o pai dele é americano. E ele entende muito, assim, ele que ensinou resina, a fazer resina para todos os caras mais, assim, de maior destaque na odontologia hoje, aprenderam com ele. E ele me deu esse curso na época, você só conseguia entrar para o curso com uma indicação de alguém. Você não simplesmente se inscrevia no curso e fazia. E aí ele me indicou para esse curso e inclusive precisava de ter um motor específico lá, que na época não era tão comum, e ele me deu o motor de presente e a inscrição do curso, ele falou, você vai fazer esse curso aí. Incrível. E Os anjos da vida, né? Os anjos da vida. E aquilo ali simplesmente mudou a direção da minha carreira, assim. Que legal. Porque eu fiz esse curso logo que eu me formei. Eu era a única recém-formada no curso, era até engraçado, assim, tinham pessoas bem mais velhas e tal. E eu tive a sorte de sentar do lado de um cara, de um dentista, que tinha uma referência, assim, ele era um cara de referência em São Paulo, tinha uma clínica grande, Admir Gavira, foi uma inspiração para mim. E eu sentei do lado desse cara no curso, né? Era um curso, tinha os boxes, assim, eram 15 pessoas só, era um curso bem restrito. E aí eu aprendi muita coisa com ele. Porque daí toda essa parte que eu não tinha, de quanto você cobrava, como que você faz, como é que é a parte do consultório, assim, ele me deu muitas dicas, sabe? E eu queria entrar nesse mérito mesmo, porque hoje, quando você sai da faculdade, e eu acho que não é só no médico, talvez um pouco mais, mas eu acho que advogado também passa por isso, e outras áreas, a base corporativa, a base administrativa a gente não teve. O que você percebeu e falou, pô, eu preciso romper, como é que eu vou me especializar? Você chegou a procurar alguma coisa específica, algum treinamento também para a área corporativa ou não, administrativa? Então, Dari, na verdade eu procurei por isso bastante tarde, assim, porque inclusive uma das palestras que a gente assistiu
do Soma, que vocês trouxeram, aquele cara O Leandro? que foi na Casa Cor. Leandro. Assim, teve várias coisas que me chamaram a atenção. Ele falou muito sobre que houve uma época em que o profissional bastava ser bom no que ele fazia. Sim. E hoje não basta ser bom, porque ser bom naquilo que você faz é obrigação. Você tem que ser bom, senão você nem sai. Atendimento tem que ser bom, não é isso? É isso aí. Só que hoje você precisa ter outras habilidades que antigamente não era necessário. Assim, a minha sogra, por exemplo, era uma referência para mim e era aquele dentista tradicional, sabe? Não você tinha pagava e computador, recebia, não tava tudo na mão, aquelas fichinhas, não sei o quê. E tanto que é engraçado que antigamente dentista fazia a conta de quanto se cobrava pelo laboratório. Então, assim, era 4 vezes o valor do laboratório. Então, se o laboratório cobrava R$300, um exemplo, a coroa, ela cobrava 4 vezes aquilo, entendeu? Só que isso foi mudando, porque hoje o laboratório cobra bastante alto, entendeu? Então não dá mais para fazer essa conta, porque senão você, fica alto demais o valor para o paciente. Então, a gente não tinha essa referência, dessas coisas. E eu busquei me especializar muito na prática clínica mesmo, em conhecimento técnico, então eu fiz muitos cursos de resina, da parte estética, eu fiz muitos cursos de prótese, sempre procurei as grandes referências no país para fazer esse tipo de curso. E isso para mim fez toda a diferença na minha vida, porque eu sempre tive condições de fazer coisas bastante sofisticadas, assim, no quesito da minha especialidade, por ter tido bons mestres, Que bom. Só que aí você vai chegando num ponto em que você fala, bom, e agora, preciso de outras habilidades aí que eu não tenho. E realmente, assim, eu sempre fui muito ruim para essa parte comercial, financeira, e até para administrativa, porque e é engraçado que eu tenho uma secretária, que você conhece ela, a Cíntia, que trabalha comigo desde sempre, tem mais de 20 anos que ela trabalha comigo. Nossa, eu não vai saber que era muito tempo. A gente tem a mesma idade, a gente se conheceu, logo que eu me formei, por ter feito esse curso que eu fiz em Curitiba, eu tinha um professor, que é dentista aqui em Ribeirão, periodontista, e era colega da minha sogra, na época, e ele estava precisando de alguém para fazer a parte estética para ele no consultório. E aí ela me apresentou para ele, falou do meu currículo, tal, que tinha feito o curso do fulano, tal, ele falou, nossa, então é você mesmo que eu quero. E aí eu entrei pro consultório dele para fazer toda a parte estética com ele. Fiquei durante 4 anos trabalhando junto com ele e foi muito legal, assim. Isso foi depois que você já saiu? Logo que eu me formei. Logo depois que você se formou, você fez o curso que o senhor te deu? Fiz esse curso, montei meu consultório, porque eu sempre quis legal. Você ter montou. o meu consultório. Teve vários colegas que foram para prestar concurso de prefeitura, não sei o quê, e eu sempre soube que eu não queria seguir essa linha. Você queria ser empreendedora mesmo. Eu queria fazer a coisa da maneira correta, assim, de uma maneira diferenciada, oferecer uma odontologia diferenciada, e não dá para fazer isso na prefeitura, com o SUS, não dá. Infelizmente, o nosso país não nos dá essa possibilidade. Então, eu sabia que eu ia ter que montar um consultório e trabalhar no particular. E que ia ser uma trajetória mais longa para acontecer, Porque antigamente, principalmente, a gente trabalhava com indicação, existia Instagram, Só indicação. Então, era uma coisa mais demorada, mas era mais eficiente também, E então, daí eu montei consultório, mas paralelamente trabalhava no consultório dele durante esses 4 anos, até eu engravidar da primeira filha. E aí eu falei, agora eu não vou dar conta, porque filho e 2 consultórios, eu vou ter que escolher alguma coisa, vai ter que sair. Aí eu saí do consultório dele e fiquei só com o meu e me dediquei mais ao meu consultório, E aí a coisa foi evoluindo e a gente vai daí vendo que você precisa buscar apoio, ajuda com essas coisas, Então, assim, eu comecei a procurar, assim, por alguns cursos na parte de business.
existem algumas pessoas aí, algumas referências na odontologia que se propõem a passar para frente esses ensinamentos aí sobre essa área, né? Sim. Porque tem gente que tem um tino mais comercial, né? Nato, assim, que o cara é muito mais Todo mundo é do comercial, mas corporativismo do que da prática clínica, né? Tipo, a bunda no mocho, a gente fala, né? E então eu sempre fui buscar orientação com essas pessoas, e aí que eu comecei a me organizar melhor com relação a isso, mas ao mesmo tempo sempre me mantive eu ali sozinha, né? Nunca já tive vontade de montar a clínica grande com Maior. mais pessoas, mas também sempre me deparei com colegas que tinham feito isso e que acaba que volta para trás, porque, enfim, uma série de coisas envolvidas Sim, nisso, né? sim. E eu E requer um preferi, planejamento muito alto. optei por sempre trabalhar sozinha. Hoje eu trabalho com parcerias, né? Então, assim, eu trago para o meu consultório as especialidades que eu não tenho. Então, eu busco por bons profissionais de destaque nas suas áreas. Sim. Então, assim, eu não faço cirurgia, mas eu tenho um cirurgião que faz para mim, dentro da minha metodologia, dentro da minha visão clínica. Que você homologou. Exato. Então, aí eu tenho uma ortodontista que faz para mim, eu tenho uma endodontista que faz o canal. Então, a gente trabalha numa equipe, porém num consultório reduzido, né? E dessa forma eu consegui me estruturar e me organizar dentro da minha limitação, Sim, né? sim. E a área tecnológica? Porque foi muito legal quando foi a primeira vez, e eu já tinha, como eu viajo também muito para feiras, eu cheguei a ver alguns principalmente na China, né, você vê de tudo, você vê desde tecnologia, a área de odontologia, aí daqui a pouco você vai para a industrial, é tudo um polo gigantesco de tudo. E como que foi para você, acompanhar, né, e trazer também essa tecnologia, porque fiquei super feliz de falar: "Pô, a gente está muito bem servido, Sim. né, não precisa ir pra São Paulo", né. Então assim, todo o aparato, ele foi muito bem entregue no dia que eu cheguei, né. Como que você hoje, olha para o futuro da odontologia e ao mesmo tempo olha para o passado de como foi nessa evolução, nessa timeline? É um divisor de águas, assim, na verdade da minha geração, né, e da minha sogra, enfim, pra gente foi uma grande mudança a odontologia digital, né, quando começou a surgir a odontologia digital e começou a se falar em scanner, e aquilo tudo assustou muito, porque fala: "Como assim, né, a coisa era tão artesanal, era tão", né, e aí de repente tudo isso assustou um pouco no início. Eu até demorei um pouquinho, assim, para sentir que eu tinha que ir para aquilo mesmo, que não Aham. tinha Que jeito, né, tem que ir. era aquele caminho. Eu sempre participei dos congressos, sempre tive bastante ativa com relação a isso, assim, então, sempre fiz cursos, faço, sempre participo dos congressos, participo da Sociedade Brasileira de Odontologia Sim, Estética, que é da minha área, então ali eles sempre trazem os palestrantes renomados das nossas especialidades. O Newton, que é o cara de Curitiba, ele promove reencontros dos pô, que alunos legal. a cada 2 anos, lá em Curitiba, às vezes em Foz do Iguaçu, vou muito para Foz nos cursos dele, e ele também traz pessoas de fora, então a gente consegue se manter bastante atualizado e conectado com o que tem de mais atual, tanto Perfeito. cientificamente quanto, a parte de tecnologia, né, Sim. como está evoluindo tudo isso e tal. E você tem que acompanhar, É. né, porque senão você realmente fica para trás. E eu, foi assim, foi em um curso desses em São Paulo, que eu tive um contato mais próximo com o digital, e eu vi um cara de destaque lá e que trabalhava, com o scanner e tudo mais na minha área, e aí eu vi a aplicabilidade clínica daquilo, porque até então o scanner ele surgiu primeiro na ortodontia.
O ortodontista precisava do scanner para fazer os Invisaligns, por exemplo, né? Entendi. Na verdade, a Align, que é a empresa dos alinhadores, criou esse contexto todo Que digital. legal. E então, assim, para você fazer o Invisalign, você precisava do scanner, porque a plataforma era linkada. Então, você escaneia e vai direto para a plataforma deles, e a partir dali eles vão confeccionar as placas, né? Entendi. Tanto que a Align é uma empresa americana e ainda é feito fora. Até hoje. Até hoje? Sim, a gente recebe os pacotes placas? FedEx, vem de Cara, que fora, incrível. passa por Anvisa, passa por, enfim, alfândega e tudo mais. E então eles que, assim, acho que foram os Pioneiros aí. pioneiros aí nessa área. E aí, quando eu vi a aplicabilidade daquilo na minha área, que não era ortodontia, eu falei, nossa, acho que isso aí vai ser bom, Vai ser bom. né? Seu diferencial e E vai. existe uma linha aí de conhecimento, né? Existe vários degraus aí para você alcançar, pegar a manha do negócio, enfim. E aí eu investi, né, em ter o scanner e tal, e comecei a fazer, e não tem outro jeito, sabe? Você tem que começar a fazer para aprender, É não isso aí. adianta. E aí você vai pegando mão, eu, assim, graças a Deus, tenho uma habilidade manual, assim, eu pego rápido essas coisas, então eu comecei a escanear e já comecei a pegar o jeito do negócio rapidinho. E aí eu falei, nossa, eu achava que ia ser difícil e no fim acabou a transição sendo mais tranquila do que eu imaginava, porque é uma transição bastante grande, foi um salto muito Sim. grande que a odontologia deu. O dia que eu fui fazer o panorâmico, eu me assustei. Porque eu falei, gente, que evolução. É. Os scanners, né, da Sim, boca, super rápido. sim. Até as tomografias, hoje os tomógrafos, tudo evoluiu bastante, né? É. A parte de motor, hoje a gente usa motor elétrico no consultório, acho que a gente comentou sobre isso, né, aquele dia. Não são todos os dentistas que ainda trabalham assim, tem muita gente que ainda trabalha com motor pneumático, né, que é tocado pelo compressor. Mas a grande maioria que está atualizada trabalha com motor elétrico. E é outro torque, é outra velocidade. E é outro nível de ruído, né? Então diminuiu. Não é sem ruído, porque infelizmente não é possível ainda, né? Espero que um dia ainda criem um motor que não faça barulho. Mas diminuiu muito o ruído e aquela sensação ruim, né, no dente, assim, o torque acaba melhorando isso. É o que a gente estava falando, né? A geração alfa não sabe o que. Não vai saber, Não vai saber. Igual meus filhos mais velhos vêm em carro, uma vez num carro mecânico, né? Um perguntou, mas para que serve essa alavanca, né? Tipo, sabe? Vidro de abrir na manivela, como assim, né? Eles não têm ideia. E mais para frente ninguém vai nem saber que isso existiu, né? E você falou uma coisa do marketing, né? Do comercial e marketing. O que você vê hoje na área odontológica? Como se diferenciar? Como, logicamente, né? Mostrar assim, pô, eu sou diferente com tanta coisa ao redor, vários profissionais. Como que você Então, pensa sobre isso? eu acho que isso aí é outra coisa também, que é um caminho sem volta, né? Hoje os pacientes procuram pelos profissionais na internet, né? No Google, Instagram. O Instagram acaba sendo uma vitrine, né? Sim. Por onde você vai, você acha, você procura, pede a indicação, mas aí você vai lá para conferir, né? Para ver, deixa eu ver quem é, deixa eu ver as fotos, se é bonito, se não é, enfim. Eu acho que tem um lado muito positivo e também vejo um lado muito negativo, porque a gente vê muitas coisas ruins. Infelizmente, eu acho que é muito fácil de você mentir, né, ali, de manipular fotos e criar procedimentos e fotos de sucesso que não existem, na verdade. Tem muita gente que manipula foto. Né, hoje tem 1001 recursos para isso, né? Ainda mais agora com inteligência artificial, aí bagunçou o coreto mesmo. Então, assim, eu acho que é complicado. Eu falo que eu tenho até dó dos pacientes, assim, quando eu me coloco no lugar da pessoa de procurar por um profissional para executar algum tipo de tratamento, porque
é difícil você Sim. saber, né, se aquilo ali é aquilo mesmo ou se tá tudo meio que Maquiado. fantasiado, É. maquiado, né. Mas eu aposto aí no conhecimento mesmo de cada E eu um, né, acredito que eu sempre vai ser uma indicação ainda. então, eu acredito também muito. Eu Eu acho que acredito. pelo menos, assim, comigo, É, os pacientes vêm muito por eu indicação, acredito. você Foi come A Aninha que indicou você. é sempre um amigo, é o parente que começa, que confia, né, os meus pacientes acaba virando uma família, né, os pacientes Vira, ficam muito amigos vira. e confiam É, demais. E tanto que, eu tenho paciente que me pede indicação de tudo, sabe, de que tudo, legal. até: "Ai, quem que é o seu arquiteto? Quem que você fez isso? Quem que você" porque vira uma relação de confiança tão grande que, né, que tudo que É, você fala a pessoa, verdade. né, apoia e confia e tal. Mas assim, eu acho que esse negócio do Instagram aí eu acho que o marketing tem que ter um certo cuidado com ele, Sim. para não extrapolar, mas ele é preciso, é necessário, a gente precisa estar com a cara ali aparecendo, né, para as É, não pessoas tem como, lembrarem, né, da gente. não tem. E você acha que essa abertura de dentista fazer um monte de procedimento agora também, eu acho que bagunçou bastante também, não bagunçou? Como é que você enxerga isso? Porque o dentista raiz igual você, vamos dizer assim, né, É, que vive disso, né, 100% de conhecimento. é. Você falou a frase certa, né, o dentista raiz, É, que é uma minoria. Você sabe que quando a gente está reunido nos congressos de especialistas, existe um número, né, e assim, é 2% da odontologia tá brincando. que se especializa e que faz uma odontologia com propósito. 2%. É muito É muito pouco, pouco, é muito pouco. é muito pouco. Então assim, é triste isso, porque Sim, o que você mais vê é coisa errada, é coisa mal feita, as pessoas é aquela coisa, né, tá vendendo procedimento, não tem um propósito é, ali, não tá preocupado com a saúde, com a integridade sim, do que você tá trabalhando, né, então, eu fico triste por isso, porque eu acho que denigre a nossa com profissão, né. certeza. E com relação a essa coisa aí de tá invadindo um pouco, eu não vejo com bons olhos. Eu não gosto disso, não acredito nisso, acho que é sim uma invasão de outras especialidades, Eu também. que me critiquem, porque quem É, fala isso é criticado, mas eu não acho certo, eu acho que existe um limite, tá. eu Eu também. acho que sim, a harmonização, ok, eu acho que a harmonização tem muito a ver com a odontologia, quer dizer, você trabalhar, com o lábio do paciente está totalmente interligado, a gente já faz isso, porque quando você manipula, movimenta dentes ou ortodonticamente ou proteticamente, Você você manipula. mexe É, com, o suporte do lábio, então você tanto murcha quanto dá sim, volume, né. O aumento dos dentes, por exemplo, preenche, sulcos, sim, devolve estrutura de lábio, enfim, está intimamente relacionado. Então acho que tem tudo a ver trabalhar com o lábio. Trabalhar com a face, já acho que começa a entrar um pouco mais, né, na é, na na medicina. sim, Nós temos conhecimento para isso? Temos, porque a gente estuda mais da metade da odontologia face faz. só, cabeça e pescoço. Acho que a gente estuda cabeça e pescoço até muito mais do que a própria medicina, É, perfeito. Sim, especificamente, né. A não ser o cara que vai fazer neurologia, isso. né, aí sim, aí na especialidade dele ele vai estudar a fundo aquilo, mas na formação básica da graduação, então assim, conhecimento tem, mas a gente não trabalha num local apropriado, por exemplo, um consultório odontológico não é um local para você fazer uma rinoplastia, para você fazer coisas, de papada, de mexer com É, lift, é muito sabe. arriscado. Você tem riscos envolvidos naquilo, É, né. E hoje o paciente, tem se falado muito sobre isso, inclusive, né, da abordagem sistêmica dos pacientes. Os pacientes hoje têm quadros clínicos sistêmicos. Pessoas hoje todo mundo usa uma caneta emagrecedora, uhum, que compromete uma série de coisas. Os pacientes hoje todos têm problemas, com sono,
Sim. com o bruxismo, com respiração, tudo isso tem uma interferência Agora na tem uns parte peptídeos entrando aí cardiovascular. agora, uns peptídeos, Então, que é uma onda que tá faz uns 4, 5 meses que eu só vejo falar disso. Então. E pessoas usando. Então assim, cada hora é uma novidade, né, É. cada hora é uma coisa mais louca que aparece, e eu acho que principalmente pelo ambiente que a gente trabalha, que não é seguro para certos procedimentos, que eu acho que é loucura fazer certas coisas. E eu acho que invade mesmo, sabe, eu acho que existe um limite que a gente deveria respeitar, que a Concordo. odontologia deveria respeitar. Concordo. Assim como, há pouco tempo eu vi um vídeo do Conselho Regional de Medicina falando que eles iam liberar que médicos fizessem procedimentos odontológicos. Porque já que dentista, eles estavam falando desse jeito, já que dentista quer fazer coisa que é de médico, então os médicos também iam fazer coisa de dentista, porque se médico cuida do corpo inteiro, por que ele não pode cuidar da boca, né? Do dente. Eu falei, agora acabou tá tudo, bom, né? Porque demais. você pegar o médico e fazer restauração, gente, como sabe? Então, assim, tá virando uma loucura, assim, sabe? Eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco a noção. E eu acho que um pouco é culpa disso, né? É Sim. culpa de você querer invadir. Eu acho que os Concordo. conselhos deveriam segurar um pouco isso e manter as coisas. Eu acho que Ou faz uma especialização, ou alguma cria coisa, um curso né? à parte, que você vai lá e fazer a formação daquilo. Mas enfim, existem hoje, andam surgindo especialidades que não existem na odontologia, né? Isso Que não é verdade. reconhecida Não é pela reconhecido, odontologia. E fica assim assustador, né? Você vai fazer uma rinoplastia, você pensa sempre no cirurgião, Exatamente. num centro cirúrgico, numa Então, preparação porque por você tem trás, no back-office. comprometimento sistêmico, Lógico que né? tem. Um comprometimento Lógico que cardiovascular, tem. o paciente, enfim, se tem pressão alta, é cardiopata, tem alguma Às vezes nem doença sabe. crônica, às vezes nem sabe. Você pega um paciente jovem que nem sabe, de repente ele tem um problema na tua cadeira, e aí você faz como? Porque você não tem os recursos ali para resolver na hora. Ai, meu Deus, não dá nem pra imaginar. Então, Bora fazer uma pergunta que eu faço para todas as pessoas que vêm aqui do Soma, que é: o que você falaria para Karina de 20 anos atrás? Qual recado você daria para ela? Essa é difícil. olha, eu acho que eu falaria para ela que ela percorreu o caminho certo, que era o que eu idealizei no início, e que eu plantei a sementinha do jeito que eu queria e tô colhendo os frutos dela. Que legal. Acho isso, porque assim, de verdade, assim, eu lá atrás eu visualizei justamente poder me comprometer em ser uma profissional com propósito, Sim. sabe, de cuidar mesmo das pessoas. E eu acho que eu faço isso todos os dias no meu consultório. Isso é E nítido em você. eu tenho recebido esses dias, coincidentemente, eu atendi pacientes que são pacientes, assim, da vida, e que falam que se sentem cuidados, acolhidos, porque existe uma preocupação além dos dentes mesmo, assim. Eu falo assim, a gente brinca, né, que "Ai, mas você, não cuida para que a gente não tenha o problema, mas você vive desses problemas?". Não, mas eu não quero que os meus pacientes tenham problema, eu quero fazer coisas que durem, eu quero que os meus pacientes vão lá para fazer acompanhamento, manutenção. Eu fico feliz da vida quando eu tenho um paciente que faz um acompanhamento regradinho e que sempre vai lá e tá tudo bem com o trabalho que foi feito na boca, que nada aconteceu, que ele tá, entendeu? É sinal de sucesso. É isso aí. Agora, eu vou querer que o paciente esteja lá toda hora para arrumar um problema? Não. Então, aí, para mim, é sinal de insucesso. Concordo. Então, eu acho que eu trilhei isso para minha vida e conquistei, assim, porque eu sou essa profissional hoje. Me orgulho disso, assim. Eu queria que você deixasse ali, ó, naquela câmera, um recado pro Soma, para as meninas do Soma. O que você queria falar? O que você quer falar para elas? Eu acho que nós somos um grupo de mulheres inspiradoras, cada uma com suas histórias, com sua vida particular,
em idades diferentes, né, em profissões totalmente diferentes, e que eu acho que tem uma força aí especial Sim. e um propósito especial do grupo, de não só vai pertencer a esse grupo, né, a gente Sim. vejo muito isso, né, essa coisa de: "Ai, eu pertenço àquilo", não é sobre isso, Não é. não é sobre estar presente naquilo, participar daquilo, mas em fazer algo a mais, né, e acho que é isso, acho que estamos no caminho. Bom, fico muito feliz. Infelizmente, chegamos ao final do nosso podcast. Minha querida amiga, minha doutora, Karina Agnesini. Falei certo, né? Tchau. E até o próximo episódio do nosso podcast Soma Inspira.